conversa política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira. Boa tarde. A União Europeia atravessa um período de debate sobre o quadro plurianual de apoio pós-2020. Na prática, é a orientação e o financiamento da União Europeia para os próximos 5 anos. Criticado em vários pontos, elogiado noutros, o orçamento para o período 2021-2027 é de 1.279 bilhões de euros, mais quase 200 bilhões do que o período de 2014-2020, mas reduz fundos para a política de coesão ou para a política agrícola comum, por exemplo. Hoje falamos deste e de outros temas da União Europeia com a eurodeputada socialista madeirense Liliana Rodrigues, que integra o grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu. Liliana Rodrigues, bem-vinda à Antena 1. Considera esta proposta de quadro comunitário de apoio boa ou má para a Madeira? Bom, antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite para estar cá hoje. O Partido Socialista português no Parlamento Europeu já se pronunciou sobre este orçamento. Somos francamente contra, portanto, o orçamento tal como está nunca terá o aval ou o voto favorável, se quiser, do Partido Socialista Europeu. Neste caso português, mas em geral o Grupo Socialista não irá apoiar, tal como está, volta a insistir. A nossa ideia é ter uma discussão e uma negociação que seja construtiva. Naturalmente que a nossa maior preocupação está nos cortes na política de coesão e também naturalmente na política agrícola, mas o caso da política de coesão, que é fundamental para Portugal porque representa 75% do investimento público português, preocupa-nos imenso. Aparentemente, a Comissão Europeia apresenta linhas novas. Há alguma inovação neste orçamento? Portanto, também haverá aspectos positivos do seu ponto de vista? Claro que há aspectos positivos. Por exemplo, o caso do Erasmus+, e aí devo dizer que foi uma grande vitória da Comissão de Cultura e Educação, à qual pertenço, onde fizemos um grande esforço, inclusive do ponto de vista da negociação, para garantir a duplicação do Erasmus+. Por outro lado, também sabemos, portanto, vamos ter também um investimento grande e vamos aumentar o orçamento para a mobilidade jovem, precisamente na lógica do Erasmus+. Há uma aposta maior nas questões do digital, também na defesa, na segurança, não é? E defesa, particularmente defesa interna. E o que me parece a mim e o que parece aos meus colegas do Partido Socialista é que o erro está em tirar da política de coesão para pôr noutros sítios. Por isso mesmo que o Parlamento Europeu tinha sugerido que os contributos aumentassem para 1,3% por cada Estado-membro, mas a Comissão optou por 1,1%. A mobilidade jovem tem sido um desafio. No fundo, temos jovens mais qualificados, com maior mobilidade, também mais viajados, mais conhecedores da Europa, mas, no entanto, parece que isso não resolve o problema de fundo, que é faltam empregos para jovens. A questão do emprego jovem é particularmente preocupante em casos como a Itália, como Espanha, já agora o caso da Guiana Francesa, mas também de todas as regiões ultraperiféricas. O caso da Guiana Francesa preocupa-nos particularmente porque atinge os 57%, portanto é francamente muito. Houve um grande investimento feito e gastamos milhões de euros no sul de Itália, por exemplo, para combater o desemprego jovem e infelizmente não tivemos os resultados esperados. Aos poucos está a diminuir o desemprego jovem, mas muito lentamente. A ideia da mobilidade, além de uma maior possibilidade de trabalho, tem essencialmente a ideia da partilha do conhecimento, porque quando falamos da mobilidade de Erasmus, não podemos pensar só ao nível da licenciatura, por exemplo, o que se faz a nível da investigação é fundamental. Porque aí sim, aliás, não é possível ter projetos europeus do ponto de vista da investigação sem ter pelo menos, ou da inovação, se quiser dizer, que agora o que se diz é inovação, sem termos pelo menos 3 países parceiros. E isso é importante porque há ali uma partilha do conhecimento, mas também de meios e de resultados de investigação que são fundamentais. Estou-me a lembrar o caso, por exemplo, do que tivemos com o satélite europeu, quando foi lançado, foi de facto uma partilha entre diversas universidades europeias e conseguiram meter um satélite europeu no ar. A Madeira, enquanto região ultraperiférica, ou as regiões ultraperiféricas, estão de alguma maneira salvaguardadas, porque se não há política de coesão, ou há cortes na coesão, também há cortes para as regiões ultraperiféricas, ou não? Naturalmente que este orçamento, já foi dito pelo Governo Central, é francamente insuficiente. Naturalmente que isso atinge as regiões ultraperiféricas, no geral, portanto, não apenas as portuguesas. Creio que
nenhum Estado-membro que tenha regiões ultraperiféricas poderá ficar satisfeito com este orçamento. Pelo menos até agora tem sido essa a posição de todos os colegas do Partido Socialista. Ainda ontem uma colega francesa falava precisamente sobre isso e dizia que íamos fazer uma grande luta, mas sempre tendo em atenção o objetivo que é a construção de um orçamento melhor, precisamente para a União Europeia. No caso concreto da Madeira, o que me parece é que a Madeira, de alguma maneira, não sofrerá assim tanto com estes cortes, e a razão é simples, que a Madeira deixará de estar na linha das regiões mais desenvolvidas e vai descer precisamente para as regiões em desenvolvimento. E, portanto, o que nós vamos perder em fundos, por causa dos cortes, vamos ganhar noutro tipo de investimento, também com os fundos, precisamente porque estamos agora na linha abaixo. Porque o nosso rendimento foi revisto, ou seja, a nossa tem a ver com a média de rendimento per capita da Madeira. Exatamente. Quando olhamos para a Madeira, para os problemas que têm que ser resolvidos, parece que as coisas eternizam-se. Um exemplo ao qual está ligada o da frota pesqueira. Boas vontades, muita intenção, pelo menos as cotas de pesca resolvem-se, mas a frota não. Quando é que se vai resolver o problema da frota pesqueira? A informação que eu tenho por parte da comissária Corina Creta é que em julho foi esse o combinado, portanto não há atrasos. Foi isso que foi garantido pela Comissão, é que seria no segundo semestre de 2018, portanto, segundo semestre, à partida, estamos a falar do mês de julho, que a renovação das frotas pesqueiras seria autorizada. Isso foi uma grande luta do Parlamento Europeu em geral, portanto, particularmente dos deputados que pertencem às regiões ultraperiféricas, que fomos mais ou menos unânimes. O modo como se procedeu é que foi confuso, porque houve desentendimento entre o deputado responsável pelas pescas no Grupo Socialista com o deputado responsável nas pescas no PPE, portanto, portugueses, e acabou por ser aprovada uma emenda do Partido Socialista que pedia a renovação das frotas pesqueiras, porque houve muita confusão, inclusive no Parlamento, ou seja, não era claro no início da discussão que o que nós queríamos não seriam barcos novos. O que nos foi autorizado foi, a partir dos barcos que nós temos, renová-los, reconstruí-los ao fim e ao cabo, se quiser pôr as coisas assim. E, portanto, a informação que tenho é que seria a partir do segundo semestre de 2018. E quando chegar a essa altura, irá questionar a Comissária do Desenvolvimento Regional sobre essa matéria? Vai esperar simplesmente? Eu acho que temos que esperar para ver se de facto é cumprido, porque tem que ser cumprido, foi legislado, quer dizer, tem que ser cumprido. Portanto, isso foi aprovado pelo Parlamento, a Comissão tem que executar a vontade do Parlamento. Se no verão não houver notícias sobre essa situação, naturalmente queremos questionar a Comissão Europeia sobre o que é que se passa a propósito desse atraso. Um destes dias, quando passou, enfim, nos eventos da Semana da Europa, criticou, ou pelo menos perguntou, ou disse desconhecer as orientações gerais da região para os fundos europeus. Já as conhece, entretanto? Eu não disse que desconhecia. O que eu disse é que nunca me chegou às mãos o documento oficial sobre as posições do Governo Regional. Sei que foi publicado no Joram a meados de abril, mas para ter uma ideia, nós em abril já tínhamos começado a aprovar financiamentos, portanto, creio que foi bastante tardio, o documento que foi publicado no Joram, fui o único que tive acesso. Já o viu, entretanto? Já viu esse documento, entretanto? Eu estava à espera de um documento com mais fundamento, portanto, com mais sumo, digamos assim. Como lhe disse, nós temos trabalhado numa base de cordialidade institucional bastante positiva. Eu já havia pedido tanto ao IDR como à Vice-Presidência e à Presidência o documento, precisamente pela preocupação de começarmos já a aprovar financiamentos pós-2020. Portanto, naturalmente que li o que estava no Joram, como lhe disse, ele é aprovado, se não me engano, a 10 de abril, ele é publicado, a 10 de abril. Li também a proposta da Assembleia, tanto aqui regional, já li ambas, que está francamente bem melhor, parece-me a mim, do ponto de vista da fundamentação. Mas são opções, há pessoas que fazem documentos mais curtos, outros mais longos. Mas do documento da região, o que é que acha que faz falta ali, daquilo que constatou? A questão não é o que faz falta, a questão é o que já temos e que consta ali. Por exemplo, toca-se na questão das subvenções, que já foram aprovadas o ano passado. Portanto, os fundos a fundo perdido, fui eu a relatora, por isso sei que fui aprovado. Já foram aprovados o ano passado. Só queria focar é que, por exemplo, no caso do Governo Central e do Governo dos Açores, esses documentos já estavam nas minhas mãos em fevereiro, março. Fins de fevereiro e depois março. Portanto, em março já tínhamos começado a aprovar posições.
eu gostava de ter visto uma visão mais fundamentada, mas que também compreendo que às vezes as pessoas não gostam de documentos assim muito grandes. Por exemplo, na área do ambiente, gostava de ter visto, da questão da sustentabilidade, gostava de ter de ver uma posição mais forte. Mas eu compreendo que ainda estão a ouvir diversos parceiros, neste momento, precisamente na Assembleia Regional, há uma comissão específica para isso, e daí, naturalmente, que irá sair posições mais fortes. Uma das suas posições recentes ou propostas faz parte do relatório do reforço da coesão económica, social e territorial na União Europeia e tem a ver com a criação de um mecanismo específico de financiamento pós-2020 para as regiões ultraperiféricas, que dê apoio à integração de migrantes. Portanto, isto tudo para dizer que, no fundo, o foco é também as pessoas que vêm da Venezuela e que estão a precisar de ajuda. Não é apenas, mas é um exemplo de praticalidade desta proposta. Naturalmente, quando fiz essa emenda, fui pensando precisamente nos nossos companheiros da Venezuela que chegam à Madeira e que precisam de um apoio muito específico. E até porque senti, por parte do Governo Regional, e bem, uma necessidade de pedir mais apoio. Isso foi feito publicamente. E então optei por fazer essa emenda, que, como lhe disse, por exemplo, já foi aprovada em abril. E, portanto, fiquei contente por ter tido o apoio dos grupos políticos. Mas foi aprovado, o que é que acontece a seguir? Portanto, aquilo agora volta à Comissão, não é? E depois vão nos dar o aval a partir de assim, porque se o Parlamento, é para isso que serve o Parlamento, para dar orientações à Comissão sobre as prioridades. Nós conseguirmos, como nós conseguimos, primeiro em comissão especializada fazer passar e depois no plenário, a Comissão vai ter que nos dar o aval. Outra das propostas, ou pelo menos dos desafios futuros, tem a ver com... Há um debate na sessão de Estrasburgo de 28 de maio e 1 de junho, há o debate em torno do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, onde também há propostas suas. De uma forma resumida, o que é que propôs que fosse alterado e que foi alterado efetivamente no documento que vai a debate? O Mecanismo de Proteção Civil provavelmente foi o relatório onde trabalhei com muitos parceiros. E deixe-me agradecer aqui publicamente à Proteção Civil da Madeira. Passamos uma tarde com a Proteção Civil da Madeira, precisamente a ver como é que podíamos melhorar isso. Aquele mecanismo. O mecanismo em si mesmo já existe desde 2001, não é? Desde 2001. O que nós fizemos agora, e bem, a Comissão fez uma proposta da criação de um instrumento que é anexo, digamos assim, ao mecanismo de proteção civil chamado Rescue EU. Em que consiste isso? Portanto, aquilo será, digamos, uma plataforma com recursos materiais e humanos que, em caso de catástrofes, irá intervir nos Estados-membros. Mas ponha-se para mim um problema ali. Que é um conceito que é difícil alguns colegas entenderem no Parlamento Europeu, até mesmo em termos de tradução para a língua inglesa, foi muito difícil traduzir, que é o conceito de dever de auxílio. A ideia de dever de auxílio, ou o princípio do dever de auxílio. Porque nós o que tínhamos era uma base voluntária. E nós, o ano passado, quando tivemos os incêndios em Portugal, mas também estou a passar o caso da Madeira em 2016, uma das grandes dificuldades foi, de facto, a ajuda não chegava. Não é? No caso do continente, a ajuda não chegou porque existiam incêndios em simultâneo. Tínhamos em Portugal, tínhamos em Espanha, tínhamos na Bulgária, tínhamos em Itália. E, portanto, os países tinham que guardar os seus meios, digamos assim, porque estavam eles também em situação de risco. Aqui não. Aqui passa a haver a ideia de base voluntária é substituída pela ideia de dever de auxílio. Ou seja, os Estados-membros são moralmente obrigados a ajudar os outros Estados-membros, mas vamos ter uma reserva de recursos humanos e uma reserva de materiais que são necessários para estas ocasiões. Por exemplo, aviões de combate. Por exemplo, aquelas bombas específicas para o caso de inundações. Vamos ter equipas especializadas de formação. E uma das coisas que nós pedimos nesse relatório, para além dessa que era a minha maior dificuldade, que era fazer entender a ideia de dever de auxílio, porque ela torna-se vinculativa. Houve outra coisa importantíssima que conseguimos, que foi garantir que as regiões ultraperiféricas, pelo seu distanciamento, terem formação reforçada. Portanto, eles vão ter equipas de peritos a trabalhar com eles cá nas regiões, tanto na Madeira como noutra região ultraperiférica qualquer. Outra grande novidade, e vamos ter já agora, deixa-me só, a propósito ainda da formação, vamos ter também o reforço, digamos, em termos destas situações de catástrofes naturais ou humanas, também pode ser no caso das catástrofes humanas, o caso de 2016 foi um caso desses,
os incêndios foram provocados por mão humana, está mais que provado, porque punha-se também esse problema, já agora, é porque só estava previsto para casos de catástrofes naturais. E nós conseguimos introduzir também em caso de catástrofes humanas. A causa criminosa, neste caso, como foi em 2016? E às vezes, claro que é sempre crime, mas às vezes também poderia ser um descuido, mas não foi o caso de 2016. Neste caso, há uma condenação efetiva, há uma condenação. Uma pena de prisão efetiva. E, por exemplo, só previam para casos de incêndios florestais. E eu pergunto-lhes, mas vocês não viram o que se passou, por exemplo, na minha região em 2016, que os incêndios foram urbanos. E, portanto, além de fazermos já esta distinção, que foi uma discussão interessante, porque combater um incêndio florestal não é a mesma coisa que combater um incêndio urbano, portanto, também conseguimos introduzir lá a questão do incêndio urbano. Há um consenso em volta dessa revisão. Totalmente. Devo dizer que trabalhei muito bem com o deputado do PPE, da Roménia, mas já estou habituada a trabalhar com ele. Já trabalhamos muitas vezes juntos, portanto, é uma pessoa bastante aberta, bastante receptiva às posições dos outros deputados, que trabalham com ele sempre que são de grupos políticos diferentes. Todas as nossas emendas, que eram à volta de 37, 35, já não tenho bem a certeza, agora é 35, agora é 37, todas elas foram feitas e incluídas a modo de compromisso. Porquê é que isto é importante? Porque isto significa que todos estamos de acordo. Todos. O único grupo político, ou o único partido, ou o único grupo político, melhor dizendo, que não concordou e que votou contra, foi de facto os conservadores do Reino Unido. Um dos trabalhos que tem em mãos é acompanhar o relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017. Esta democracia degradou-se em 2017 e o respeito pelos direitos humanos degradou-se? Os indicadores todos, não é? Dizem-nos que sim. A Amnistia Internacional, com o seu relatório, também demonstrou que sim. Nós temos tido, nos últimos 7, 8 anos, não é? Mas nos últimos 7 anos é bem mais visível, particularmente com a crise na Síria, com a crise na Venezuela, mas também o caso das Honduras. E estou a pensar também o caso das Filipinas. Portanto, nós temos uma degradação grande dos direitos do homem e a democracia cada vez mais, não é? Inclusive daqueles que lutam pelos direitos humanos, eles próprios muito desprotegidos. Portanto, temos tido conhecimento de imensos ativistas que são mortos ou presos. O caso da Turquia é um caso paradigmático, é um caso neste momento... Aliás, houve uma intervenção sua recentemente a esse respeito. No Egito foi-me dada a palavra, felizmente 2 vezes, porque era importante o que havia para ali para dizer, no Parlamento do Egito. Portanto, pude participar numa ação plenária que foi importante com os países todos do Mediterrâneo, onde estava a Turquia. E uma das coisas que nós queremos garantir é que as leis contra o terrorismo não sirvam de armas de arremesso político. Porque, por exemplo, no caso da Turquia, a lei do terrorismo é tão ampla, que se você criticar o presidente, dá direito à cadeia. É arbitrária, na sua opinião? É mais do que arbitrária. Ela é, de facto, uma limitação clara da liberdade de expressão e da liberdade de pensamento. E a segunda parte do relatório que está a ser produzido, no qual está a participar, é a política da União Europeia face a esta matéria. E qual é? Qual tem sido? Eu acho que a União Europeia está... por muito que se critique, até porque é moda criticar a União Europeia, a União Europeia tem tido um papel fundamental no que diz respeito à diplomacia com países terceiros, mas também dentro da própria União. Estou a pensar o caso da Polónia e o caso da Hungria, e portanto tem tido um papel fundamental, digamos, nesses equilíbrios. Mas o que é que está em causa na Polónia e na Hungria? Estamos a falar o Estado de Direito, literalmente. O Estado de Direito. No caso da Hungria e da Polónia é o Estado de Direito. O caso da Polónia vai mais longe, porque o caso da Polónia proíbe-se neste momento, em qualquer circunstância, o direito das mulheres a levarem a cabo a interrupção voluntária da gravidez, e isso preocupa-nos bastante. Portanto, estamos a falar em qualquer caso, mesmo em caso de risco de vida da mãe. E temos dado a Comissão das Mulheres, particularmente, mas também da própria Comissão Europeia, através da sua comissária, a Vera Jourova, temos tido uma posição forte em relação à Polónia. Recuaram agora ligeiramente em relação ao direito das mulheres poderem fazer aborto em caso de risco de vida da própria mãe. Recuaram ligeiramente, mas eu não vejo a Polónia a recuar assim tanto quanto devia. No caso da Hungria, é literalmente o Estado de Direito, porque, repara, a Hungria recusou-se a receber migrantes. Eu compreendo que é preciso haver ordem, não é? E haver controle nas questões de migração.
o que não compreendo é como é que um governo, porque eu não confundo o governo da Hungria com o país e com os cidadãos húngaros, é totalmente diferente. Portanto, a crítica aqui é literalmente ao governo húngaro. Mas, no entanto, o governo húngaro acabou de ser, enfim, o partido e o primeiro-ministro foram reeleitos com maioria absoluta por esse povo húngaro que sufragou essas políticas, ao fim e ao cabo. Dá que pensar isto? Dá muito que pensar, mas nós temos outros exemplos. Repare, o Orbán nem sempre foi o homem que é hoje. Já houve um tempo em que Orbán foi um homem moderado. O problema que se põe é que com o avanço da extrema-direita e de uma demagogia e de um populismo exacerbado, Orbán foi na mesma lógica. Repare, só queria dar um exemplo do que está a fazer o governo húngaro. Eles contrataram neste momento, ou criaram uma profissão que se chama literalmente isto, caçadores de migrantes. E o salário médio ronda os 800 euros na Hungria. Essas pessoas são pagas entre 1.800 euros e 2.000 euros para caçarem migrantes. Esses caçadores usam bastões, usam armas e, portanto, podem e têm autorização de atirar a matar. Portanto, isto é gravíssimo, isto é a coisa mais grave do ponto de vista do Estado de Direito. Eu até acredito que muitos sejam ilegais, que é o que está a acontecer e aconteceu por toda a Europa. Outros nem por isso não são ilegais. Mas, portanto, isto é do mais primitivo que existe no tratamento das pessoas que fogem da guerra, porque aqueles migrantes vêm essencialmente da Síria. Portanto, é bastante primitivo. Nunca vi nenhum governo europeu se comportar assim, nem nos piores tempos da história europeia, e de facto a Hungria é um péssimo exemplo. O respeito pelos direitos humanos é uma das suas causas, outras serão as minorias, será a paridade também, neste caso uma das suas propostas recentes tem a ver com a paridade, por exemplo nos mídia, garantir paridade, e sobre isso faço-lhe uma pergunta, numa altura em que cada vez mais mulheres estão nos mídia, porque é necessário uma cota e uma paridade? Você fala pela sua realidade. A realidade? Porque a realidade europeia não é essa. Há ainda mais homens, é essa. Repare, se você vai ali ao lado da Espanha, e já não é como é em Portugal, e mesmo em Portugal há falhas graves. Nós às vezes, quando nós estamos a legislar para toda a União. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo muito curto e que é fácil de perceber. Fez-se em novembro do ano passado, em Espanha, em Madrid, fez-se um congresso dos periodistas. Nesse congresso, ou nas figuras que constavam no cartaz do congresso, eram só homens. Então a contestação apareceu logo. Então não há mulheres que sejam periodistas? Bom, eles lá decidiram meter, em 20 meteram 5 mulheres. Percebe? Portanto, nós falamos para a nossa realidade onde há esse bom senso. Mas, por exemplo, se você olhar para a Assembleia Regional, não é assim. Não é? Portanto, no caso dos médicos... criticou também a inexistência de uma lei de paridade na Madeira. A lei existe, não foi transposta para a Madeira. Portanto, isso tem que perguntar a quem devido porque é que não fez a transposição. Mas continua a fazer sentido, agora generalizando a conversa, ser pela via legal ou pela via das cotas, numa altura em que cada vez mais mulheres são líderes no mundo, até em lugares de destaque, nas empresas, nos governos de vários países, até da União Europeia. O caso de Merkel é apenas o mais conhecido. Se nós olharmos bem em 28, é vermos quantas mulheres estão de facto no poder. Não são assim tantas. Mas qual é a tendência? Tem sido aumentar, tem sido reduzir? Porque a maior parte dos países europeus compreenderam que a lei das cotas, que é uma lei transitória, é bom que se diga isso, não é uma lei para ficar, ela tem um suporte pedagógico, que é dizer, por enquanto nós precisamos disto, para dizer, há mulheres, trabalhem com elas. É isso que diz a lei das cotas. E, portanto, ela é uma lei transitória. Inclusive, no outro dia, ouvi a ex-candidata à Câmara do Funchal dizer isso, que de facto, se calhar, faz sentido a lei das cotas, porque é isso que se pretende. A lei das cotas, o que trata a lei das cotas é da igualdade de oportunidades. Percebe? E a verdade é que nós, quando olhamos, por exemplo, para a Assembleia Regional, em 47, 10 são mulheres. Portanto, não me venham dizer. E mais... há um número de licenciadas em Portugal. São mais mulheres que homens. Portanto, não venham dizer que tem a ver com formação, que tem a ver com competência. Porque a competência está aprovada. Agora, o que não é dado é a oportunidade.
E o que pede a lei das cotas, neste momento não é isso, mas é isso que se pretende, que haja igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Liliana Rodrigues, destes tópicos que temos estado a falar, grande parte deles não são específicos da Madeira, embora a Madeira faça parte da União Europeia. Portanto, considera que a sua prática enquanto parlamentar no Parlamento Europeu contraria a tendência dos eurodeputados madeirenses, que é defender essencialmente a Madeira? Eu acho que o que os eurodeputados têm que fazer é defender a Europa. É esse o nosso trabalho. Mas posso-lhe dar exemplos concretos de coisas que foram trabalhadas concretamente para a Madeira, ou pensando na Madeira. Por exemplo, o caso das subvenções, o caso da renovação das frotas pesqueiras, onde a primeira emenda que aparece é minha e é na Comissão de Desenvolvimento Regional, e depois então é que vai para a Comissão das Pescas. O apoio aos migrantes, também é uma emenda minha. A rede 5G é uma emenda minha, que será testada nas RUPs, na rede 5G. A questão da duplicação dos Erasmus, portanto, onde participei no debate e onde fizemos um grande esforço para garantir isso, e, portanto, os nossos alunos também participam no Erasmus. O Corpo de Solidariedade Europeu, o Mecanismo de Proteção Civil. Portanto, é possível conciliar isso, a defesa da Madeira, com a defesa, enfim, do mundo melhor, de uma União Europeia melhor, dos direitos humanos e da igualdade. Eu acho que o meu trabalho será mais visível. É mais visível o meu trabalho na área dos direitos humanos, porque a paixão com que falo disso é diferente. Era isso que lhe queria perguntar. É uma questão de convicção para si? Tudo o que eu faço é uma questão de convicção. Agora, no caso dos direitos humanos, essa convicção é mais visível. E repare, a ideia de que, por exemplo, trabalhar mesmo com países fora da União Europeia, isso tem impacto na Madeira. E vou-lhe dizer porquê. Porque, por exemplo, se nós tivéssemos uma enchente de migrantes, Canárias recebeu migrantes, não é? Sem ser os migrantes da Venezuela, mas por causa da guerra da Síria particularmente, eles receberam. E, portanto, se nós conseguirmos garantir que esses países têm paz, que esses países têm um desenvolvimento sustentável, nós também teremos. Percebe? E, portanto, todo o trabalho que nós fazemos, seja eu, seja outro deputado qualquer, esse trabalho depois reflete-se na região. Agora, também acho que deve ser um orgulho para a Madeira ter deputados que defendem aqueles que mais precisam, nomeadamente os refugiados, nomeadamente os migrantes. E, portanto, isso também é trabalho que dá visibilidade à Madeira. Mas é ou não é, às vezes, também criticada por esse ativismo? Deixe-me usar a palavra ativismo. A mim nunca me criticaram, não sei. Pelo menos nunca me apercebi de uma crítica formal nesse aspecto. Mas sente que na hora de fazer o balanço do seu mandato, quem o fizer, os eleitores aqui na Madeira, em Portugal, no conjunto, mas especialmente na Madeira, vão pesar esse fator também? Vão valorizar adequadamente essa defesa dos direitos humanos? Pode-me perguntar isso, como pode perguntar em relação ao desenvolvimento regional. Porque uma coisa trabalham em conjunto, quer dizer, eu não consigo perceber como é que se pode defender direitos humanos sem desenvolvimento, não é, sustentável das regiões. Não percebo. E, portanto... Mas um apoio para a frota de pesca é mais tangível. Para um madeirense que tem uma necessidade imediata, depende da pesca. Eu compreendo isso, mas como lhe disse, esse trabalho está feito. A maior parte das propostas, inclusive que o próprio Governo Regional pede no pós-2020, no tal documento, a maior parte das propostas estão garantidas. Estamos a um ano, sensivelmente, de eleições. Sente-se com energia para continuar a ser eurodeputada? Eu sinto com energia para ser útil onde o PS achar que sou útil. E, portanto, aguardarei mais um ano de mandato, porque ainda falta muito tempo. Portanto, estamos a falar um ano e pouco ainda que falta, e eu acho que temos que concentrar-nos no trabalho que ainda temos para fazer, que é muito. E como digo, onde for útil ao PS e ao país, lá estarei. Mas imagina que, não sendo no Parlamento Europeu, pode ser útil um hipotético governo socialista aqui na Madeira? Gostaria de entrar num desafio desses? Eu nunca pensei nisso, percebe? Porque também não é a altura de pensar nisso. Portanto, quando chegar à altura, quando chegar o momento de pensar nisso e volta a insistir, se o Partido Socialista considerar que sou útil neste ou naquele sítio, assim o farei. Portanto, o que me está a querer fazer acreditar é que desempenha a sua função sem nenhum tipo de calculismo para o futuro. Vamos lá ver. Paulo sabe melhor que eu tenho uma carreira académica já bem consolidada, tenho o meu trabalho, sou professora de quadra da Universidade da Madeira, sou investigadora também de quadra da Universidade da Madeira e, portanto, eu terei sempre com que me ocupar. E, portanto, nunca assumi, nem assumo a ideia de um cargo político como um cargo de carreira. Eu combato muito essa ideia, porque é impossível você produzir, do ponto de vista político e de forma séria, durante 20 ou 30 anos.
percebe? E quando digo séria, isto é do ponto de vista da sua própria, digamos, limpeza intelectual, que é preciso fazê-la. E eu acho que é impossível servir bem o país, servir bem a sua região, durante toda uma vida, só na vida política. Repare, ser professor universitário ou ser investigador também é, e aqui uma homenagem a todos os professores, também é serviço público, percebe? E de certa forma acaba por ser um trabalho político, não é partidário, portanto essa é que é a diferença. E portanto eu acho que as pessoas quando vêm ou quando assumem cargos políticos devem perceber que esses cargos têm um princípio e têm um fim. O que é que acha desta dinâmica atual do Partido Socialista na Madeira? Qual dinâmica? Nova liderança, uma estratégia que se vai revelando, ouvir a sociedade, apresentar propostas, um candidato assumido a Presidente do Governo? Eu acho que o Partido Socialista e os seus militantes, não é, decidiram o que é que queriam para o próprio partido. E portanto é por isso que existem eleições dentro do próprio partido. E decidiram que deveriam mudar a liderança. E portanto a liderança foi mudada, com uma perspectiva do nosso Presidente bastante honesta. Ele disse que entendia que quem estaria em melhor posição para assumir o Governo Regional em 2019 seria o atual, o meu querido amigo Paulo Cafofo, e portanto é uma estratégia como outra qualquer, que eu acho que tem todas as condições para dar bons frutos. Um dos papéis dos eurodeputados é também contribuir para a divulgação da Europa, das instituições europeias. Considera que tem contribuído para esse trabalho? Há projetos como o Inclui Europa, as Olimpíadas da Europa, enfim, são projetos com os jovens, mas não só. Esse é um projeto muito bonito, que funciona muito bem e que trabalha muito bem com o Sr. Secretário da Educação nesse aspecto. Portanto, e aqui mostra precisamente que somos capazes de trabalhar em conjunto quando temos visões partidárias e ideológicas diferentes. Porque ali o que pusemos em primeiro lugar foram os alunos, não é? Os estudantes, a nossa juventude. E devo dizer que os nossos estudantes dão grandes lições sobre a história da Europa a muita gente. Nós temos o Inclui Europa incide em dois momentos. Um momento é um concurso de conhecimento geral sobre a Europa e depois há um outro, portanto, propriamente dito o Inclui Europa, as Olimpíadas da Europa. E foi muito bom porque este ano tivemos muito mais escolas. Este ano conseguimos ter 13 escolas, cerca de 300 alunos envolvidos. E, portanto, as duas equipas, a minha e a da Secretaria de Educação, trabalharam muito bem nisso. E depois temos um outro concurso dentro do Inclui Europa, que são as curtas-metragens. Portanto, as curtas-metragens correram muito bem. Ontem fui à apresentação, tivemos o vencedor da Ribeira Brava, da Escola Ribeira Brava. E, portanto, as curtas-metragens estão tão bem feitas, com uma qualidade, portanto, realmente, que nem eu estava à espera de tanta qualidade. A verdade é essa, porque eles têm instrumentos, não é? Que não são aqueles, a tecnologia de ponta, não é? Mas muito bem feito. E seria bom, por exemplo, que a Secretaria do Turismo pegasse em algumas desses trabalhos, porque eles de facto promovem imensa Madeira de uma forma muito bem feita. Mas sente que no dia-a-dia, no gabinete aqui e nas iniciativas, o ideal europeu está vivo? Sente que as gerações mais novas, mas também os mais velhos, entendem a Europa e o seu papel ajudou, enquanto eurodeputado, ajudou a que isso acontecesse? Eu acho que o papel de toda a gente é importante, né, nesse aspecto. Tanto deputados, sejam eles europeus, seja da Assembleia da República, seja daqui da região. Portanto, eu acho que todos os deputados fazem esse trabalho, os governos também devem fazê-lo e fazem-no bem. E, naturalmente que há pessoas que se interessam mais, pessoas que se interessam menos, mas a juventude em particular eu acho que está muito interessada nas questões europeias. Quantas pessoas têm ideia, penso que tem esse cálculo feito, quantas pessoas já levou a Bruxelas nas viagens de familiarização? Eu não tenho aqui o cálculo. Os eurodeputados fazerem, mas acha que é importante? Muitas vezes levanta-se essa questão nesta lógica. Bem, é um passeio a Bruxelas, mas é um passeio a Bruxelas ou é algo mais do que isso? Vamos lá ver, estou no Parlamento Europeu há 4 anos. Nós podemos levar 110 pessoas por ano, se bem que no primeiro ano, em 2014, foram 50. Portanto, estamos a falar cerca de 400 pessoas que lá foram. E tive o cuidado de levar pessoas de diversas áreas. Já levei pescadores, por exemplo, o último grupo incluía um grupo de pescadores, já levei grupos de mulheres, levei inclusive as pessoas que estiveram envolvidas no 20 de fevereiro, portanto levei muitas as autoridades, digamos assim. Tenho levado muitos jovens. E eu acho que isso é importante porque ali, de forma mais clara, as pessoas têm a percepção do que é que faz um deputado europeu e a importância que as instituições europeias têm para a região. Eu acho
devemos sempre manter estas visitas, não porque seja um passeio, naturalmente que isso também faz parte, acho que as pessoas têm o direito a perder algumas horas ou a ganhar algumas horas a conhecer o centro de Bruxelas, não vejo qual é o mal que isso tem, mas essencialmente as pessoas passam grande parte da sua visita com os eurodeputados. Liliana Rodrigues, muito obrigado por ter vindo à Conversa Política, programa que regressa de hoje a uma semana. Muito boa tarde. Conversa Política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira.